A Rússia gasta quantias astronômicas de dinheiro em sua guerra imperialista na Ucrânia. É certo afirmar que Putin iniciou uma corrida armamentista, 20 que vai decidir o destino do continente europeu. Mas será que a Rússia conseguirá manter esse ritmo de gastos? A grande dúvida dos observadores é se os gastos militares vão destruir a Rússia, como aconteceu com seu antecessor, a União Soviética. É reconhecido que o colapso da União Soviética foi causado em parte pelos altos gastos com defesa. Os gastos militares aumentaram durante a presidência de Ronald Reagan, especialmente com iniciativas como a Iniciativa de Defesa Estratégica. Os orçamentos vinham aumentando desde o início da década de 1970. Porém, era difícil encontrar números exatos, pois ministérios do governo os relatavam de forma pouco clara. As estimativas indicavam que os gastos militares representavam de 10 a 20% do produto interno bruto. Ficou claro que os militares exigiam muito dinheiro. Mesmo com a economia em crise, o foco nos militares afastava talentos das possíveis reformas econômicas sob Gorbachev. Em vez de impulsionar as mudanças de mercado necessárias, inovadores e empreendedores eram direcionados para a defesa. Em 1982, Leonid Brezhnev fez um discurso inflamado sobre a corrida armamentista com os Estados Unidos da América. Citação: "Ficar para trás nessa competição é inadmissível. Esperamos que nossos cientistas, projetistas, engenheiros e técnicos façam tudo o que for possível para resolver com sucesso todas as tarefas relacionadas a isso. O país não poupará esforços para manter as forças armadas em alto nível e fornecer a elas as armas e equipamentos militares mais avançados." Fim de citação. No entanto, o orçamento militar soviético era um dos segredos mais bem guardados da União Soviética. Só podemos imaginar até onde foi a propaganda da União Soviética para esconder o número real. À medida que o país aparentemente se tornava mais transparente, o mundo poderia ter uma compreensão melhor de quanto os soviéticos gastavam com defesa ou defesa, porque, na verdade, era ofensiva para fins ofensivos. Em 1989, a União Soviética revelou um de seus maiores segredos: o real tamanho de seu orçamento militar, alvo de especulação entre analistas ocidentais. Documentos recém-descobertos nos arquivos Hoover destacam o conflito interno entre os líderes soviéticos sobre se manter o sigilo era benéfico para os interesses nacionais ou prejudicial para a credibilidade deles. Oficialmente dizia-se que o orçamento de defesa de 1980 era inferior a 3% do produto interno bruto, um número para tranquilizar, mas visto como absurdamente baixo interna e externamente. As estimativas do orçamento variavam muito. O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo estimou em 487 bilhões de rublos, quase 3 vezes o valor oficial declarado. A Agência de Inteligência de Defesa sugeriu que poderia chegar a 107 bilhões de rublos. Apenas algumas poucas pessoas selecionadas tinham conhecimento do orçamento real. Relatórios indicam que talvez apenas 2 ou 4 pessoas soubessem, possivelmente incluindo Gorbachev, o secretário-geral, o primeiro-ministro, o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior-General. Alguns chegaram a dizer que ninguém entendia totalmente o tamanho dos gastos com defesa. Em 1986, Gorbachev pretendia retratar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como assertiva, mas não agressiva. Ainda assim, o orçamento oficialmente publicado, suspeitosamente baixo, prejudicou sua credibilidade, especialmente à luz do sigilo em torno do incidente de Chernobyl. Em resposta, uma resolução do Comitê Central pediu por maior transparência militar, levando à criação da força-tarefa do Biro Bolid. Críticos como o Marechal Akhromeyev argumentavam que divulgar os números reais poderia expor um blefe, minar a confiança, complicar a venda de armas e exigir comparações econômicas desconfortáveis. Bem, na realidade, em meados dos anos 80, a economia e o setor militar da União Soviética estavam em um ponto tão baixo, tão deteriorados que não podiam arriscar que o Ocidente soubesse o quão baixo haviam chegado. Mais tarde, propostas buscavam apresentar um número crível que englobasse os 20 bilhões de rublos e pudesse ser comparado aos gastos ocidentais com defesa em termos per capita ou como porcentagem do produto interno bruto.
Após alguns atrasos, Gorbachev anunciou um orçamento de defesa revisado de 773 bilhões de rublos em 1989, que depois foi reduzido para 71 bilhões em 1990. No entanto, as dúvidas persistiam. Analistas da CIA projetaram que o gasto real poderia variar entre 130 e 160 bilhões de rublos, indicando que os números divulgados eram mais um esforço aproximado do que uma representação completa. Em comparação, o orçamento militar dos Estados Unidos divulgado atualmente representa apenas 34% do produto interno bruto. Em contratos históricos na década de 1980, cada superpotência gastava cerca de 300 bilhões de dólares por ano em esforços militares. Isso equivale a 67% do produto nacional bruto dos Estados Unidos da América e mais de 15% da União Soviética. Nem preciso dizer que a militarização nesse nível afetou profundamente a economia soviética. O foco na produção militar trouxe diversas consequências econômicas. Primeiramente, isso gerou desequilíbrios na distribuição de recursos na economia. Indústrias principais passaram a fabricar equipamentos militares. No melhor dos casos, as tradições soviéticas negligenciam a produção de bens de consumo. Essa mudança resultou em escassez contínua e crescente insatisfação entre a população. O governo priorizou a criação de tanques, aeronaves e armamentos, impulsionado por seu objetivo ideológico de estabelecer a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como uma superpotência global. Além disso, o peso financeiro de manter um complexo militar industrial colocou uma pressão significativa sobre a economia soviética, especialmente durante os períodos de estagnação econômica. Uma grande fração do produto interno bruto soviético era destinada aos gastos militares, o que dificultava o atendimento das demandas civis. Isso evidenciou uma contradição fundamental no sistema econômico soviético. Áreas urbanas frequentemente sofrem escassez, gerando insatisfação pública e alimentando o mercado negro pelo consumo. Isso soa familiar para você? Tudo isso ocorre atualmente na Rússia sob Vladimir Putin, especialmente nos últimos 3 anos. Esta é a corrida armamentista 20. Hoje, a Federação Russa, sob seu governante imutável Vladimir Putin, faz a mesma coisa. A Rússia, desde 2014, vem aumentando seus gastos militares de forma insana. Em 2000, os gastos do exército russo eram modestos, só 9 bilhões de dólares. No entanto, com o passar do tempo, Putin se acostumou com a política russa, subjugou a mídia e perseguiu a oposição. Sem oposição, ele aumentou os gastos militares. Em 2014, os números dispararam para 84 bilhões de dólares americanos, quase 10 vezes mais em 14 anos. Após fevereiro de 2022, com a invasão russa em larga escala na Ucrânia, os gastos militares voltaram a disparar. A Rússia prevê investir 132 trilhões de rublos, 1,679 bilhões de dólares em esforços militares e 345 trilhões de rublos, 439 bilhões de dólares em segurança interna este ano. Como você já deve ter imaginado, esse ainda não é o teto. Um senador do Conselho da Federação da Rússia propôs cortes significativos nos gastos federais para aumentar o financiamento da guerra na Ucrânia e da segurança nacional. Vou traduzir para a língua humana. Isso significa que um senador, um alto funcionário russo, propõe: vamos tirar dinheiro das áreas civis e dos civis e investir no complexo industrial militar. Eles vivenciaram isso nos anos 70, 80 e início dos 90. Eles perderam a corrida armamentista e querem repetir, vão perder de novo. Anatoly Artemonov, presidente do Comitê de Orçamento e Mercados Financeiros, propôs realocar até 2 trilhões de rublos anuais para gastos militares, o que já comprometeu 40% do orçamento nacional, o maior percentual desde a era soviética. Os cortes até 2028 focariam em gastos ineficientes, como alguns subsídios e o apoio a ativos não essenciais, como clubes de futebol. A militarização da Rússia é um processo longo. O colapso da União Soviética deixou a Rússia instável política e economicamente. Mas Moscou não se via como derrotada. Via a era soviética de Gorbachev como um tempo de traição, especialmente pela expansão da OTAN e promessas não cumpridas de integração econômica com o Ocidente.
Isso afeta especialmente o meu país e a política em geral, porque os russos veem a era Gorbachev, a glasnost e a perestroika como um erro. Considero a expansão da OTAN até a Estônia um erro para meu país. Além disso, e foi nossa própria vontade que causou isso. Essas percepções influenciaram as políticas de segurança russas e a modernização das forças armadas, degradadas nos anos 1990. Apesar de incluir novas capacidades, a modernização frequentemente focava na atualização de sistemas antigos ou em programas planejados há décadas. Nos anos 1990, as forças russas lidaram com falta de recursos, cortes de pessoal e equipamentos obsoletos. Porém, as forças nucleares seguiram bem financiadas para manter a dissuasão estratégica. Os sistemas de mísseis baseados em terra foram modernizados e sistemas inovadores como mísseis de cruzeiro movidos à energia nuclear e veículos hipersônicos planadores começaram a ser desenvolvidos. As forças terrestres foram reestruturadas, destacando unidades de alta prontidão e forças especiais. A modernização dos equipamentos incluiu tanques aprimorados, mísseis de artilharia e vantes, aumentando a precisão operacional. A Marinha e as forças aeroespaciais tiveram resultados distintos. A Marinha manteve uma capacidade modesta de projeção de poder, com ênfase na defesa e na resistência baseada em submarinos. O exemplo mais famoso disso seria o Almirante Kuznetsov, o único porta-aviões russo que já é bem antigo. Está em reparos há uma eternidade. Em quase 50 anos de serviço, a maior parte desse tempo foi passada em doca seca, em reparos. E como assim que ele retorna à fronteira, algo ocorre e precisa voltar para casa novamente. As forças aeroespaciais ganharam com investimentos em aeronaves multifunção, bombardeiros modernizados e sistemas digitais de comando e controle. As reformas do Novo Olhar de 2008, com apoio político e financiamento, reorganizaram as estruturas de comando. Ela enfatizou a profissionalização e lançou as bases para operações conjuntas em rede. Na década de 2010, Moscou possuía uma força militar mais profissional, tecnologicamente avançada e operacionalmente capaz, permitindo-lhe projetar poder regional e globalmente. Mesmo com as restrições econômicas continuando a influenciar o ritmo e o alcance da modernização. Apesar do alto financiamento, a indústria militar enfrenta sérios problemas. O Complexo Industrial Militar da Rússia, ou OPECK, está enfrentando dificuldades devido às sanções internacionais e às demandas contínuas da guerra. Mesmo com altos gastos militares, o OPK tem dificuldade em produzir sistemas novos e avançados. Ele utiliza principalmente projetos antigos da era soviética, faz melhorias limitadas e depende de fornecedores externos para peças essenciais. Tentar produzir tudo internamente falhou, resultando em produtos mais simples, qualidade inferior e estagnação em P&D. Embora a Organização dos Países Exportadores de Petróleo russa produza o suficiente para manter a guerra na Ucrânia, não acompanha as tecnologias avançadas do Ocidente ou da China. Desde que as sanções começaram em 2014 e a invasão de 2022, o OPK não melhorou significativamente sua tecnologia. Embora tenha se adaptado para atender às necessidades atuais, a qualidade dos equipamentos diminuiu e as máquinas de alta qualidade foram substituídas por versões de menor qualidade. O foco mudou para a reforma de equipamentos soviéticos antigos e para a fabricação de sistemas mais simples, que são mais fáceis de produzir. Os principais desafios para o OPK incluem cadeias de produção sobrecarregadas, falta de trabalhadores qualificados e inovação limitada em tecnologias avançadas. Apesar dos problemas, a Rússia ainda pode manter capacidades militares e científicas básicas para fornecer armas e modernizar seu equipamento via o Programa Estatal de Armamentos 2025 a 2034. As importações de países como China, Irã e Coreia do Norte ainda são essenciais, mostrando a dependência contínua da Rússia de fornecedores estrangeiros. As sanções ocidentais são cruciais para enfraquecer o OPK. No curto prazo, ao limitar a capacidade de luta da Rússia e no longo, ao reduzir sua competência frente à OTAN e China. Medidas-chave são controles de exportação mais rígidos, bloqueio de evasão de sanções e incentivo à saída de trabalhadores qualificados e inovadores.
Apesar de a Rússia poder manter altos gastos com defesa a curto prazo, a redução das sanções aceleraria a modernização militar, permitindo ao Kremlin comprar mais e diminuir perdas em combate. No fim, o OPK provavelmente vai estagnar ou declinar, produzindo só sistemas básicos que não competem com adversários mais avançados. Ao mirar setores militares e civis russos, o Ocidente pode dificultar a competitividade do país. Isso reduz a capacidade da Rússia de desafiar o Ocidente e a OTAN, mas ainda permite conflitos de baixa intensidade. Como em uma típica história soviética, os gastos militares russos hoje são repletos de mentiras. Em junho, Putin anunciou que vai cortar gastos militares nos próximos 3 anos, diante de alertas de recessão iminente. Isso segue comentários de autoridades como o ministro do Desenvolvimento Econômico, Maxim Reshetnikov, indicando que o crescimento econômico em tempos de guerra está desacelerando à medida que os recursos diminuem. Apesar do crescimento projetado do Produto Interno Bruto de 4,3% em 2024, a inflação alta continua devido às sanções. O crescimento dos salários atingiu o maior nível em 16 anos devido à escassez de mão de obra causada pelo alistamento militar. A Escola Superior de Economia estima déficit de 26 milhões de trabalhadores até o fim de 2024, levando o Kremlin a dar incentivos para atrair recrutas. Embora os gastos do Estado com defesa sustentem o complexo militar e industrial, indústrias privadas sofrem com custos e dívidas crescentes, gerando preocupações sobre crise bancária. Além disso, reintegrar cerca de 140 mil soldados que retornam representa mais desafios econômicos. Putin questionou a validade dos relatórios sobre declínio econômico e criticou as prioridades de gastos da OTAN. Ele mencionou que a redução planejada nos gastos com defesa é uma resposta equilibrada às pressões econômicas, ao mesmo tempo em que tenta manter a prontidão militar. Em 1989, Mikhail Gorbachev divulgou pela primeira vez o orçamento militar soviético. Ele revelou aos Estados Unidos dólares 119 bilhões em gastos com defesa, muito acima dos números anteriores. Ele queria reduzir seu orçamento em 14% em 2 anos, realocando mais de 16 bilhões de dólares americanos para elevar o padrão de vida, incluindo bens de consumo e bem-estar social, justificando com a redução de tensões internacionais e controle de armas. Enquanto Gorbachev tentava ampliar a supervisão legislativa pelo Congresso dos Deputados do Povo, analistas ocidentais eram céticos e achavam que os gastos reais estavam subnotificados. Então, por que deveríamos acreditar em Putin agora? Ele só tem aumentado o orçamento militar e mentido sobre as intenções imperialistas da Rússia. A Rússia pretende investir cerca de 11 trilhões de dólares em 11 anos para fortalecer suas forças armadas visando uma possível guerra em grande escala. E sim, não errei. 11 trilhões de dólares. Kirilo Budanov, chefe da inteligência militar da Ucrânia, disse: "Este é o programa de armamentos mais ambicioso que a Rússia lançou desde o fim da União Soviética. O país está modernizando completamente sua política, economia e sociedade para apoiar esse aumento militar. Para isso, a Rússia criou 2 novos distritos militares, Moscou e Leningrado, e planeja formar mais divisões e unidades." Budanov destacou que a Rússia quer não só dominar a região, mas também alterar a ordem global. Ele também alertou que a Rússia está usando táticas de guerra híbrida no exterior, como ataques cibernéticos e campanhas de desinformação com o objetivo de enfraquecer as democracias. Enquanto essa inteligência ocidental alerta sobre a força militar russa, Budanov citou que o chefe da inteligência alemã apontou possíveis ataques à OTAN até 2030. Apesar do que Putin e os propagandistas russos dizem sobre o poder da Rússia, já vemos efeitos severos na economia russa. No Fórum Econômico de São Petersburgo em junho, os ministros das Finanças, Economia e a presidente do Banco Central da Rússia debateram o futuro econômico do país. Em meio ao aumento do medo de uma recessão, o ministro da Economia, Maxim Reshetnikov, admitiu que a Rússia provavelmente está enfrentando uma desaceleração. Essa situação é resultado do foco nos gastos militares em vez do crescimento econômico. Apesar dos preços altos das commodities e do apoio de China, Turquia e Emirados Árabes Unidos terem dado algum alívio temporário, a economia russa ainda enfrenta dificuldades. Por quê? Devido às sanções, isolamento global e foco na produção militar em vez das mudanças econômicas necessárias?
Desde fevereiro de 2022, a economia russa primeiro encolheu, mas depois cresceu com boas condições de comércio e mais investimentos financiados por crédito. O 4,1% tanto em 23 quanto em 24. Como sabemos, isso é impulsionado pelo complexo militar industrial e pagamentos ligados à guerra. No entanto, em meados de 23, surgiram sinais de uma economia superaquecida, com desemprego em níveis recordes de baixa, aumento dos salários e inflação. Essa situação levou o Banco da Rússia a aumentar as taxas de juros para 21%. Isso afetou principalmente os setores não militares, enquanto o setor de defesa permaneceu em grande parte inalterado. No início de 2025, o crescimento econômico desacelerou, com retração de 0,6% no primeiro trimestre, devido à baixa atividade em mineração, comércio, imóveis e lazer. Altas taxas de juros, falta de mão de obra, problemas na cadeia de suprimentos e queda do preço do petróleo causaram essa desaceleração. Entre abril e maio de 2025, a Rússia enfrentou uma grave crise econômica. O déficit orçamentário federal ultrapassou as reservas líquidas por mais gastos militares e queda de 12% nas receitas do petróleo. Os gastos federais chegaram a 16 trilhões de rublos, levando a uma revisão do déficit para 379 trilhões de rublos. A previsão é de que o crescimento do produto interno bruto desacelere significativamente, com a inflação acima de 10%, limitando os cortes na taxa de juros. O endividamento interno está limitado. Essa pressão econômica impacta os esforços militares, com estagnação da produção industrial e desafios no recrutamento. As discussões do Orçamento Federal de 2026 mostrarão as prioridades entre gastos militares e estabilidade econômica. Em maio de 2025, a Rússia tinha um déficit orçamentário federal de 34 trilhões de rublos. Isso quase esgotou os ativos líquidos do Fundo Nacional de Bem-Estar e forçou o governo a depender de empréstimos internos. Em conclusão, a Rússia tem gastado fundos colossais em seu setor militar. O declínio econômico é inegável, já que o crescimento econômico é totalmente impulsionado pela indústria militar. Porém, como a União Soviética, a Rússia não conseguirá mentir para fugir de seu destino. Meus amigos, obrigado por assistirem a esta análise. Se você gostou, torne-se membro do canal, porque esses vídeos de análise aprofundada sempre ficam disponíveis para os membros antes de qualquer outra pessoa. Inscreva-se como membro do canal no YouTube 1 ou 2 semanas antes. É bem barato. Até o meu próximo vídeo. Meus amigos, Slava Ukraini e tchau.